Fala pro irmão que está do seu lado, você vai receber ativação. Fala para ele, ativação. Aleluia, glória a Deus. Vamos assentar, irmãos? Vamos assentar. Se porventura o sol estiver te incomodando, você pode chegar mais para a direita assim, ó. Pode chegar, não tem problema não. Faz questão de estar retinho aqui não. Pode chegar para cá, dá para os irmãos ouvirem bem. Aleluia. Pode virar aí o som aí para os irmãos. O sol vai entrar, mas não vai passar disso não. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Já está sendo abençoado? Amém. Amém. Eu creio que são dias assim que fazem diferença na nossa vida e no nosso ministério. São dias de ministração, de comunhão, de liberação do poder de Deus, do dunamis, né? Do poder do Senhor. E eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos. Novamente, depois nós vamos ter um pequeno intervalo, uma outra ministração. E as irmãs agora elas estão reunidas lá em um outro auditório, porque nós estávamos aqui embaixo fazendo muito barulho. Parece que inverteu, né? Nós é que estamos fazendo barulho agora. Mas eu queria falar de uma coisa que eu estou percebendo que tem acontecido, já é normal acontecer, mas com uma frequência acentuada nos últimos meses, né? E talvez nesse ano. Alguém já falou aqui mais cedo sobre pastores que até suicidaram no Brasil e fora do Brasil. E isso talvez possa assustar ou, enfim, alguns pensam, pastor, será que está acontecendo alguma coisa errada com a igreja? Não, eu procuro fazer aquilo que o pastor Rogério nos recomendou aqui, que é olhar para a igreja como Cristo olha. E a igreja é sempre a noiva sem ruga e sem mácula. Não é ser cego para, né, aquilo que precisa ser falado, consertado, mas, dá uma melhorada para nós aí agora, mas ver com essa perspectiva. Mas antes de avançar nesse entendimento, eu queria que todos os irmãos estivessem aqui, porque eu quero mandar um recado lá para o pastor Aloísio, que o recado dele para você é que você crie o Instagram lá da sua igreja. Quem que ainda não criou o Instagram da sua igreja? Ótimo. Então, se você precisar de ajuda, não tem problema. Ontem mesmo já ajudei uns irmãos, mas você crie, por favor, Videira. Então, por exemplo, lá, Videira Contagem tem Instagram. Tem, é você que não sabe. Eu sigo. Talvez você não tenha a senha, mas é porque você não sabe, mas tem. Pode pesquisar aí no seu Instagram. Informa, talvez alguém criou antes de você lá e precisa passar. Então tem. Mas eu vou falar sobre isso. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Fala para ele. Dá um F5, irmão. Fala para ele, atualiza, irmão. Você nem sabe o que está acontecendo aí no planeta, hein? Aqui, ó, Videira Contagem, tem quantos seguidores? Você nem sabe, mas já tem 388 seguidores. É graça. Exatamente. Com certeza a sua menina que criou isso aqui, ou ela tem a senha. Mas quem mais não tem? Aqui de Valadares? Valadares, esses dias eu fui escrever lá para mencionar. Eu acho que não tinha mesmo não, mas pode pesquisar. Às vezes tem também, você não sabe. Quem mais não tem? O Olevate criou lá na visita que eu fiz, né? Alguém mais mencionou que não tem? Lá de Justinópolis tem. Você que falou que não tem? Lá de Vianópolis. Mas pode criar agora. O restante todo mundo tem? Deixa eu ver, Barbacite tem, Paracatu é famoso, Santa Luzia, Pampulha, Rio de Deus tem também? Rio de Deus, lá Teoflotone posta direto, aleluia. Lá Bela Vista de Minas tem? Atualizadinho? O João Paulo tem também. Pastor Rogério tem, né, pastor Rogério? Ok. Então, pastor, para que isso? Presta atenção, que eu quero pregar nessa direção. Talvez você fique achando que é uma brincadeira, né? Ou que nós estamos aí inventando, né, um cumprimento tipo high five, né?
atualize. Não, não é nada disso. Você é um portador de boas notícias, amém? Amém. Você quer levar a notícia para mais pessoas? Amém. Só quem quer, diga amém. Amém. Então fala comigo, atualize. Você quer levar, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui que foi mencionado agora, lá da videira em Contagem. A videira lá em Contagem tem uma frequência lá no culto de umas 40 pessoas. Não, 30, 40 pessoas. Mas tem 388 pessoas fora lá do prédio do pastor que estão interessados em ouvir o que ele está falando. Quem entendeu a pregação? Então você está entendendo que o seu ministério, ele agora, nesses dias, ele é um ministério local, diga ministério local. Mas é um ministério também extra-local. Então, nós temos lá um ministério local com X células e X membros. Mas o seu ministério e o meu, ele não está mais restrito à localidade, porque antes estava. Quando você queria, você que é do tempo antigo, quem tem aí do tempo antigo? Hã? Aleluia, tem um que admitiu aqui, né? Ninguém mais? Os irmãos, os senhores, que bom, os senhores aí do fundo aí, né? Quando tinha que ouvir, pastor Telmo, uma mensagem, tinha que ir lá ouvir o pastor, não tinha? Presencial. Você tinha que ir na congregação, no prédio da igreja, no culto. Preste atenção na linha que eu estou desenvolvendo. Quem está interessado em pregar a mensagem? É o pregador, é Cristo. Ele não é o ungido, ele é o pregador. Deus está interessado em pregar a mensagem. Então, ele procura a melhor maneira e de todas as maneiras possíveis pregar a mensagem. Lembra quando o apóstolo Paulo chegou em Atenas e ele viu lá um ídolo, né? Ouviu lá uma coluna que não tinha uma imagem, escrito ao Deus desconhecido. Ele então pegou aquele gancho cultural que nós chamamos para pregar o evangelho. Ninguém tinha feito isso antes dele. Paulo atualizou a maneira de pregar a mensagem. Você está entendendo o que eu quero pregar para você? Não é a mensagem que você vai atualizar, porque ela já é atualizada, porque ela é eterna. Diga, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Então o que é o poder de Deus? É a embalagem? Não. Então se você quiser usar uma embalagem, né, mais moderna, você pode usar, mas não é esse o poder de Deus. O que é o poder de Deus é o conteúdo da mensagem. E o conteúdo não vai mudar. Eu espero que aqui não mude, amém? Amém. Nós somos os homens do evangelho. Portanto, agora cabe aqui uma meditação. Qual que é a meditação? Pensa comigo. Você talvez aí já jogou muita pedra nessas redes sociais. Só eu que joguei ou alguém jogou comigo? Graças a Deus, não estou sozinho. Não uso, não é de Deus e tarará. Ok. Mas nós precisamos saber agora como usar. Por que, pastor, você quer me convencer a usar? Porque essa é a maneira atual de divulgar a mensagem. Vou te provar. A não ser que você queira que o seu ministério fique limitado à localidade, à geografia, ao fato do seu culto de domingo, ou de terça, ou enfim, qualquer dia que for. Você quer que seu ministério cresça? Amém. Então fala comigo, atualize. Fala para o irmão que está do seu lado, atualiza aí, irmão. Agora, alguns acham que atualizar, ele vai fazer, pastor, ele vai lá, vai ficar atualizado. Tá de calça rasgada aí, Juliano? Tá não? Mas eu tô, aleluia. Mas o meu rasgado, tá começando o rasgado. Você sabe não, sou supervisor, não pode sair aqui rasgando assim de uma vez, né? Pastor, é isso aqui? Não, não é isso aqui. Já sei o que é. É vestir uma camisa igual do Mateus Valadares. Uma salva de palmas, pastor atualizado. Sou pastor aquático, alguma coisa assim, desse tipo. Havaneiro? Do Havaí. O cara atualizado, o cara baldráquio, inoxidável, pastor estereofágico, pastor astronomicamente sensível.
Não, não é nada disso, gente, pelo amor de Deus. Se fosse assim, não haveria, vem cá, vamos voltar para as escrituras, ancião na Bíblia. O ancião vai vestir como garoto? Entendeu? Não, o ancião se veste como ancião. E você lembra que a palavra de Deus diz que há esses anciãos sentados em tronos. Aleluia. Vamos dar um salve de palmas ao ancião aqui. Aleluia. Ancião atualizado, que prega o evangelho da graça de Deus. Então, você, vem cá, deixa eu te mostrar que nós temos recebido atualização. Diga atualização. Na mensagem. Porque a mensagem é a mensagem da graça. Qual que é a verdade dos dias atuais? É a verdade da nova aliança, não é? Por que você não prega Moisés? Porque Moisés é verdade, sim ou não? Sim. Sim. Mas é a verdade para os dias de hoje? Não. Então você não é pregador de Moisés. Haja vista que o apóstolo Paulo disse que quando Moisés é pregado, um véu é colocado sobre eles. Porque ele estava ministrando aos irmãos do Novo Testamento da Nova Aliança. Então, quando aqueles irmãos que já tinham nascido de novo, que já tinham experimentado dos poderes do mundo vindouro, quer dizer, do Espírito Santo, e ainda estavam ouvindo a pregação de Moisés, o que acontecia com eles? Um véu é colocado. Não tem revelação. Mas vem cá, acompanha o raciocínio. Temos há 5 anos recebido graça sobre graça. Alguém tem recebido? Amém. Quanto mais você ouve, e de preferência, quanto mais você prega, mais revelação você obtém. O pastor Ricardo, que está aqui, ele é exímio pregador das mensagens do pastor Aloysio. Você reparou que ele pregou sem esboço? Ele ouve de domingo a domingo a mensagem. Então, não, espera, isso aí eu vou falar ainda. Aí ele pregou sem esboço. Eu admiro pregador assim. Eu sou fraco, eu preciso de um esboço. Mas ele não tinha esboço. Por que não tinha esboço? Porque ele decorou a mensagem. Mas isso é o que o pastor Aloysio faz. Ele está fazendo semelhantemente essa recomendação. E essa recomendação tem dado muito fruto. Se eu fosse você, eu copiava quem tem esse resultado. Você pode ir lá, nós podemos marcar uma reunião lá na igreja de Patinho para você perceber. Então, ele mesmo não tem assim uma mensagem. Já fez uma mensagem? Nunca fez uma mensagem? Você fala assim, essa é minha. Você tem essa vaidade. Dia de domingo é só na oração ali. Só na reunião da vinha, discipulado, que você faz a sua. E aí, o que acontece quando você ouve e depois você medita e depois você ensina? Exatamente, acontece revelação. Aí você tem experiência, viu ele falando que eu tive várias e várias experiências. Pastor, então você quer dizer que tem que fazer assim? Não estou dizendo que tem que fazer assim, mas eu estou recomendando que você faça, porque o resultado é evidente. Sabe qual que é o resultado? Favor multiplicado. Favor multiplicado. Faça, experimente a diferença. Esse ano eu estou fazendo. Todo domingo estou ministrando. Não sei se os irmãos estão fazendo isso, mas as ministrações, que são as ministrações do nosso cursão. Só que aí cada supervisor põe o nome, né? Então domingo agora é a primeira série que vem falando sobre o Espírito Santo. Operações do Espírito. Domingo agora é dia de impor as mãos e encher a congregação do Espírito Santo. É o enchimento do Espírito Santo. Igual nós vamos fazer aqui agora uma ativação, aleluia. E o boi selvagem vai te pegar. Boi selvagem não é o pastor Edson, é o Espírito Santo de Deus que vai ativar você. Agora, a atualização da mensagem, você compreendeu? Você compreendeu que a mensagem que nós pregamos é a verdade atual do Novo Testamento? É a mensagem que Cristo pregava e os apóstolos também pregavam? Agora, presta atenção que agora aqui é o ponto. Você, e aí eu vou para as escrituras com você, eu vou lá para a visão que Pedro teve. Quem pode ir comigo lá para a visão que Pedro teve? Lá em Atos, capítulo... Lembra que o apóstolo Pedro teve uma visão? A visão que o apóstolo Pedro teve acerca dos animais. O que Pedro falou para o Senhor?
De modo nenhum, diga, de modo nenhum, comerei. Sabe o que você fala? De modo nenhum usarei o Facebook. De modo nenhum usarei o Instagram. De modo nenhum usarei o quê? Qualquer outra coisa que seja aí, talvez uma rede social. Mas o Espírito Santo, ele convenceu a Pedro. Demorou. Por 3 vezes ele teve que repetir o exercício. Vamos lá? Atos capítulo 10, não é isso? Atos capítulo 10. Vamos só para você não falar que eu não falei nada bíblico, né? Estou inventando coisa aqui da minha cabeça. Pedro tem uma visão, diga uma visão. E é uma visão, a visão estava com o dia quente, mais ou menos isso como nós estamos. E a minha oração é que você tenha uma visão nessa tarde, que o seu ministério possa ser ampliado muito além da sua localidade. Que ele vá para mais pessoas, diga mais pessoas, diga mais lugares e com um alcance muito maior. Então, por exemplo, você pode ter lá na sua congregação, uma congregação de 100 membros, mas lá no seu Instagram você pode ter uma congregação, mas você pode ter lá 10 mil pessoas interessadas no que você está ouvindo, no que você está falando, no que você está gravando, no conteúdo que vem através da sua vida. Quem entendeu a pregação? A mensagem é a mesma, não mude a mensagem, porque a mensagem é o Evangelho. Mas a maneira de transmitir a mensagem, o Espírito Santo tem que bater uma vez na cabeça do Pedro, 2 vezes na cabeça do Pedro, 3 vezes no Pedrão. Aqui em Minas Gerais tem que bater mais forte, que aqui é bruto, rústico e sistemático. Eu falei que eu ia usar, e agora você vai ter que usar. Não é vai ter não, agora, a não ser que você queira ficar como Pedro, argumentando com o Espírito Santo. Vamos lá. No dia seguinte, capítulo 10 e versículo 9 do livro de Atos. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta. Que hora sexta, pastor Ricardo? Meio-dia, uau, solão a pino. A fim de orar, estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe uma êxtase, ou quer dizer, foi arrebatado. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte, diga, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Te lembra alguma coisa do livro de Levítico? Te lembra algumas das proibições da lei? E ouvindo uma voz que se dirigia a ele, dizendo: levanta, Pedro, mata e come. Mas qual foi a resposta de Pedro no versículo 14? Mas Pedro replicou: de modo nenhum. Muito bem, faz toda a diferença no texto. Quem estava falando com ele? E ele sabia que era o Senhor? Sabia, porque ele respondeu: de modo nenhum, Senhor. Mas vai ser, hein? É Deus falando, mata e come. Aí você fala: não posso comer aqui esse churrasco não, porque eu sou vegetariano. Não posso usar, pastor. Você está querendo que eu crie estragão aí? Não, vai estragar tudo lá na igreja. Eu não sei mexer com isso. Quem disse que é você que precisa mexer? Quem disse que é você que tem que atualizar? Sim, mas tá, aleluia, que bom, já tem, e alguém está mexendo, está atualizando. Só que, vem cá, se for você que matar e comer, vai ser bem melhor. Entendeu a pregação? Se for você que for servir a comida, vai ser bem melhor. Então, se você se abrir para aquilo que o Espírito quer mudar, você viu o que nós cantamos aqui hoje? Tem um negócio aí da casa, né? Que move os móveis da casa, não sei o que, etc. Move do lugar. É você que Deus está falando, para mover do lugar, para dar uma atualizada, diga atualizada. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrei no Facebook, no Instagram, jamais mexi no Zap, jamais comi coisa alguma comum, porque todo mundo tem, e impura, porque tem toda sorte de impureza, prostituição, adultério, pornografia nas redes sociais. Não é só lá não, é na rua que tem.
Na televisão da sua casa que tem. Então guarda também a televisão lá dentro do armário, né? E não abre não, porque também ficou comum e imunda. Segunda vez, diga segunda vez. Fala para o irmão que está dormindo do seu lado. Fala segunda vez, irmão. Fala para ele mais alto. Segunda vez, irmão. Ao que Deus purificou, não considere comum. Aí não, né, pastor? Deus purificou o Instagram. Não, aí dá errada a teologia. Não dá para aplicar isso aqui na minha comparação, não. Deus não purificou, não. Mas Deus purificou foi você. E aquilo que Deus purificou, que foi você, não fica preocupado de ser contaminado. É você que contagia. Uma coisa é ser contaminado, outra coisa é contagiar os demais. Os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz, disse Jesus. Eles usam aí agora essa maneira de comunicar para divulgar as trevas, para divulgar a mensagem de Satanás. E nós vamos ficar calados? Então eu estou usando aqui um aparelho, um microfone, para fazer a propagação da voz. Para quê? Para alcançar mais pessoas, para ir a lugares que eu não poderia ir com um instrumento. Esse instrumento hoje, inevitavelmente, são as redes sociais. E eu queria que você aprendesse a usar. Se você não sabe usar, por favor, entenda que a mesma coisa que o Espírito Santo estava fazendo com Pedro, está fazendo conosco agora. Segunda vez, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por quantas vezes? Não, 2 dias foi a outra mensagem. Essa mensagem é, diga comigo, 3 vezes. Atualiza aí, versículo 16. Sucedeu, eu sei que você está marcado pelos 2 dias, mas agora aumentei, foi para 3 agora. Sucedeu isso por quantas vezes? 3 vezes. Você pode até esperar os 2 dias, mas para Deus mudar você vai ter que ser 3 vezes. Sabe aquele negócio assim, como que Deus faz isso? Agora mesmo, eu estava conversando ali com uma irmã, esposa aqui de um pastor, e ela falou, pastor, eu e os irmãos da igreja estamos acompanhando as suas lives, lá 15 para 7 da manhã, hoje eu fiz 7 da manhã, do jejum. Algum dos irmãos aqui já viu? Deixa eu ver. Poucos, né? Mas você pode ver, você pode divulgar. Por quê? Porque, olha só, vem cá, acompanha o raciocínio. O pastor Luiz está lá pregando 21 dias, né? Eu também. Só que eu perguntei para o Senhor, como é que eu posso fazer isso? Não dá para eu fazer 21 dias de culto aqui. Aí o Senhor me deu uma luz, derramou um lençol assim, eu falei, nunca tinha feito, nunca tinha matado e comido, nunca tinha feito na vida essa tal live, essa coisa aí, né? Aí eu falei, vou fazer esse negócio. Aí eu pedi ajuda para os universitários. Quem vai pedir ajuda aqui para os universitários? Quem? É seu filho, meu filho, é alguém novo lá da sua congregação, né? É alguém que já mexe com isso, igual você dirige carro, né? Aí você vai pegando o jeito. Aí eu peguei lá a minha filha, a Débora Cascão, que gosta demais disso. Aí falei, minha filha, me ensina e tal. Aí hoje mesmo gravei sozinho. Então, eu fiquei pensando, eu vou pregar para mais pessoas, diga mais pessoas. Fala comigo, mais rápido e para mais lugares. Você sabe que eu estava meditando sobre por quê? Porque os pregadores hoje da internet têm mais seguidores do que reunidos todos nós aqui, pregando presencialmente a nossa vida inteira, durante todo o nosso ministério. Como assim, pastor? Por exemplo, o irmão, que é o Dave Leonard, não sei se você segue ele lá no canal dele do YouTube. O irmão que senta no banquinho, geralmente ele chora, ele fala assim no auditório, e aí ele tem 1,5 milhão de seguidores no YouTube. É o maior canal do planeta evangélico. Pensa bem, 1,5 milhão. Sabe o que ele faz? Olha como é que o cara realmente teve um insight, né? Ele solta um vídeo, que é uma pregação, toda segunda-feira, 10 da manhã. Ele não prega domingo para não concorrer com você. Nem dá para concorrer também, é desleal, né? Então, ele prega segunda-feira, ele grava antes, naturalmente, mas ele solta o horário para soltar. É igual horário de culto. Não é o culto do cara? Só que ele faz o culto dele num horário assim, mais inusitado. Segunda-feira, 10. Eu não faria nesse horário. Você faria?
Eu acho que eu faria domingo, igual todo pastor, né? Mas para não concorrer ali com o pastor, porque na verdade, sabe quem está ouvindo a mensagem dele? As suas ovelhas. As nossas ovelhas. Você pode ter certeza. Você não, porque você é da turma de Pedro aqui. Mas pergunta para os jovenzinhos lá da sua igreja. 27 minutos, 20 minutos na pregação. E o sujeito é pregador mesmo. É muito bom pregador. É excelente. Põe no status, põe também nos Videira News aí, um pedacinho da pregação. Não incomoda com isso não, esse não é a questão. A questão é que você não percebeu uma coisa que ele já percebeu, ó. E porque ele percebeu, diga comigo, 3 coisas. Fala, mais pessoas, mais rápido, para mais lugares. Você quer saber a minha conclusão teológica desse movimento de pregadores aí da internet? É a volta do Senhor Jesus. Ele está voltando. E porque ele está voltando, ele quer falar para mais pessoas. Como a turma aqui está demorando, vai falar assim, eu vou falar para mais gente. Se você não quer falar, eu vou usar outras ferramentas. Mas eu preciso amplificar a voz. Porque ele é a voz que clama no deserto. Tem mais gente para ser salva. Então se você não quer amplificar a sua voz, fala sem microfone. Sabe quanto tempo você vai durar? Você vai durar poucas pregações, você vai ficar sem voz. Quem está lá no fundo, a 100 km de distância, 30 km de distância, não vai nem te ouvir. Mas se você usar uma ferramenta, você tem medo da ferramenta, né? Mas quem nunca usou uma ferramenta como essa, ele vai aprender. Vai ou não vai? Hoje para você não significa nada falar no microfone para o público de 10, 20, 50, 5 mil, 10 mil. O Senhor vai te exercitando. Agora, essa ferramenta, ela é uma medida que você não pode medir. Como é que você mede esse alcance? Como é que você sabe quem está te ouvindo, onde está te ouvindo, quantas vezes está te ouvindo? Você pode no máximo ver lá as visualizações. Mas, por exemplo, eu posso colocar uma visualização aqui para um auditório de 80 pessoas. Está entendendo o que eu estou falando? Você acha que é só aquele númerozinho que está escrito lá? Você acha que é só 1,5 milhão de pessoas que estão assistindo o irmão? Ele posta 10 da manhã, passa 20 minutos, tem mais de 400 mil visualizações. Faz o teste. 10 da manhã, freguês. E você está aí pregando a sua congregação para 100 pessoas. Pastor, mas o que você quer que eu faça? Eu quero que você faça o mesmo que ele faz. Simples. Você pega lá o seu celular, ou o celular de alguém lá da sua igreja, que tem uma boa conexão com a internet, pega lá o seu Instagram e manda ligar ao vivo. Grava a sua pregação, grava a mensagem. Não precisa ficar gravando o culto todo e tal, porque tem estudos para isso. Ninguém tem paciência de ouvir o culto inteiro, nem de ver lá o culto inteiro. Nem eu tenho, acho que você também não tem. O negócio é a mensagem. O poder de Deus é o quê? É o cântico? É a pregação. É o quê? É o louvor? É a pregação. O poder é a loucura, vai ser salvo, diz Paulo, pela loucura da pregação. Então, grava a sua pregação. Mas o diabo te acusa dizendo, quem vai ouvir sua pregação? Quem está interessado? Esses caras aí é que tem que pregar. Mas eles começaram assim, pregando para 10 mil de uma vez? Não, é porque você julga que o negócio é você. Que você, o negócio é a mensagem. E você tem a mensagem, você tem a palavra da graça. Grava a sua mensagem, você vai ver o que vai acontecer. Eu te desafio em nome de Jesus. Você vai ter surpresas aqui. Como a surpresa que o pastor Ricardo teve. Está no grupo aí, Davinha? O Alonso colocou. Uma irmã testemunhando do pastor Ricardo. E lá, ela é bem mineira mesmo, ela meio que negócio. Menina, você precisa ver aquela pregação que você mandou para mim aqui. Eu já ouvi tantas vezes, eu estou até com a cabeça doendo. Você mandou também uma tal de Aloísio. Eu não gostei muito desse não. Olha o pastor lá. O seu jeito mandou para o pastor Aloísio, você acredita? Eu mandei para ele ontem, ele falou assim, ele já me mandou. Falei, tá na ousadia. E aí eu falei, que bênção que é isso? Presta atenção, nem sei, você sabe de onde é essa irmã? Eu nem sei. Deve ter visto que tem uma transmissão do culto pelo Facebook. Mas está fazendo o quê? Fazendo o que esses garotos aí estão fazendo. E eles estão alcançando, diga, mais pessoas. Cadê a irmã aqui, ó? Eu já
conhecia ela, você sempre quando eu ia na sua casa, você vai para ela para pregar. Mas eu não achei nunca nada extraordinário. Mas eu vou te falar, aquele culto de domingo, eu não estava. Eu fiquei arrasada aqui. Imagina vocês lá. Ah, se eu estivesse lá, minha filha, eu tinha chorado, eu tinha gritado, eu tinha feito tudo. Não, Margarete, o domingo ele arrebentou. Gente, aqui, deixa eu te falar, eu acho que ele arrebenta mais do que aquele Aloysio. Minha filha, encantada. Só que, Margarete, é pouco para mim, porque eu vejo a mensagem, a palavra, é umas 3, 4, 5 vezes no dia. Eu tô cansada. Mas, vai mandando, vamos mandando. Manda um domingo agora, manda agora. Eu tô querendo me dar uma ida aí num domingo, chegar de surpresa. Tá? Nossa, tô adorando. Vamos ver, depois eu quero conversar com você pessoalmente. Tá? Uma salva de palmas para Inex. Você está convencido ou tem que pregar mais? Vou até te dar um tempo para você criar aqui, atualizar, mandar umas fotos. Escuta o que eu estou te falando, né? Profeticamente, grava a mensagem. Grava no áudio, grava no vídeo, manda a mensagem, espalha a mensagem. Deus é poderoso para fazer essa mensagem chegar a lugares que você jamais vai pregar, jamais, outros lugares. A irmã estava me contando ali, foi pastor, olha, o fulano, o ciclano, estava vendo lá a live, foi abençoado. Aí eu vou lá, dentro do Instagram tem lá o IGTV, você coloca o vídeo lá, já tem mais de 500 visualizações um vídeo. Aí eu não preguei essa mensagem para 500 pessoas, mas ela pode ir sendo levada, divulgada. Aí o que eu percebi? Eu percebi que você e eu avaliamos que esse tipo de coisa é só para pregador muito bom. É só para gente que sabe falar em público. Deixa eu falar, você prega é para quem? Porque se você prega para o público, o auditório define você. Então, se você prega para cumprir o ministério que recebi do Senhor Jesus, né? Aí você prega para a glória de Deus. Você não está preocupado com a plateia. Não é a plateia que define o tamanho do seu ministério. É Cristo que deu para você o ministério. Mas você coloca limitações para ele. Avaliando que ninguém vai querer te ouvir. Avaliando que você não tem uma pregação tão boa assim. E aí eu me lembro, eu já fui diretor lá da editora Videira, em Goiânia. E aí eu cuidava também do Ministério da Palavra. E eu definia as bases lá, dessa área lá do ministério. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu defini, pastor Luiz, naquela época tinha os CDs que gravavam. E as pessoas iam lá e compravam. E aí eu falei, pastor Luiz, o rapaz lá que vende, vamos dar para ele, né, um interesse nisso. Vamos fazer de 1 CD até 300 CDs, de 300 CDs a 500 CDs, de 500 a 1000. Quando eu cheguei nos 1000, sabe o que ele falou para mim? Ele falou, irmão, o dia que eu vender 1000 CDs, você pode dar para ele o que você quiser. Eu me lembro também, nesse mesmo ano, um dia que ele pregou uma mensagem lá, não me lembro qual vez foi. Nesse dia, só nesse dia de manhã, vendeu 1.200 CDs. Não dava tempo de... Tinha aquelas duplicadoras, eu até tenho uma parada lá na videira, porque é sucata, não usa mais, né? Pode pegar. Aí, ele vendeu 1.200 CDs. Agora, pergunta, alguém hoje compra CD? Você recebe aí no seu zap, irmão. Livremente, sem condenação, aleluia. Depois você lembra do pregador e dá uma oferta para ele, mas é inevitável. Quem vai segurar? Não, nem vai e nem queremos segurar. Fala para o irmão que está do seu lado, prega a mensagem. Fala para ele livremente. Fala para ele, de graça recebeste. De graça dai. Então, você dá a mensagem. Cria um canal no YouTube, Videira Divinópolis. Põe uma foto sua lá, pastor Otoniel Dias. E aí você não tem ideia, você não sabe onde isso vai alcançar. Então presta atenção,
eu tenho lá no canal da Videira de Belo Horizonte mais de 3.600 seguidores. Na Vinha não tem 3.600 pessoas nas igrejas Videira, não tem. Então, nas igrejas Videira, claro que grande parte desses são irmãos da igreja mesmo, mas não posso dizer que são só irmãos. Então existe um ministério local, diga ministério local. Mas existe também um ministério extra-local. Aquele ministério extra-local, antigamente, tinha que ser só personal. Só quando você ia, você pregava. Não, hoje, por exemplo, aí o Senhor ampliou. O que o Senhor fez quando Ele quis pregar para mais pessoas? Ele escreveu. Gutenberg, né, inventou a imprensa, e um monge chamado Lutero, Deus fez uma conexão, a imprensa surgiu nessa ocasião. Você pensa bem se não é Deus? Nessa ocasião. E o que foi o primeiro que foi impresso? Bíblia. Então, o que Deus fez quando Ele quis alcançar mais pessoas? O que Ele fez? Escreveu. Você quer alcançar mais pessoas? Escreve. Ah, pastor, mas eu não dou conta de escrever livro. Escreve texto. Nem eu também dou conta de escrever livro, não. Isso aqui é coletânea de pregação. Você vê que eu estou aqui ouvindo aqui o pastor Ricardo pregou. Eu escrevi o que ele pregou e coloquei um outro título: razão ou favor. Aí você vai ouvir de novo, só porque eu mudei o título. E eu coloquei algumas pitadas, alguns temperos meus. Aí a mensagem agora virou sua. Essa mensagem tornou-se dele. Por quê? Porque você colocou as suas experiências, os seus testemunhos, esses testemunhos pessoais que ele deu. Então, a mensagem, ela é a mensagem do Evangelho. Eu só quero que você comece a meditar. Por que Deus tem levantado esses irmãos para pregar para milhões de pessoas? E sabe o que eles estão pregando? A mensagem que tem lá na despensa da sua casa. Ó, você viu aí? Poder. Saiu virtual. Tremeu, o irmão tremeu. Então, sabe o que está pregando? Está pregando. Aqui está na sua dispensa. Vitor Azevedo, um outro pregador aí, um jovem, 20 alguma coisa, 4 no máximo. Acabou de casar. E ele, palavras dele, quando ele foi pregar lá em Goiânia recentemente, ele falou assim: você sabe aquele garoto que o pai sempre falou que ele ia jogar no Barcelona, falou para ele de quem jogava no Barcelona, falou para ele do estádio, falou para ele da bola. Ele falou assim: eu estou me sentindo assim agora, porque eu estava pregando no lugar que você vai todo ano, é lá na cozinha da sua casa. E sabe o que ele prega? Os livros do pastor Aloysio. Só que tem uma coisa: ele não é como Pedro. Ele não fala assim: não, de modo nenhum, como é que eu vou usar esse negócio comum e impuro? Não, eu vou usar as coisas aqui que eu já uso mesmo, a hermenêutica, a homilética, etc. Continue usando, mas não limite o seu ministério. Quem está comigo? Será que o Espírito Santo não está fazendo a mesma coisa, usando esses jovens conosco, igual fez com Pedro? Ô Pedro aí, ó, por que você não faz o que ele está fazendo? Principalmente os mais novos aí, ó, essa turma aí, dessa mesma idade. Faça, porque ao fazê-lo você vai ter um resultado. Pastor, mas eu não vou ter esse mesmo resultado. Mas eu duvido que você vai ter o mesmo resultado que tem hoje. Sabe o que vai acontecer? O seu ministério vai ser amplificado. Então, uma pessoa falando essa mensagem vai ter um efeito. Agora, milhares, ou quem sabe milhões de pessoas falando esta mensagem vai ter um outro efeito. Diga: para mais pessoas, diga: para mais lugares. Mesmo capítulo 10, versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo, igual você está agora, sobre qual seria o significado da visão ou da pregação, eis que os homens enviados da parte de Cornélio era de onde, irmãos? Da corte chamada italiana. Estava lá nos limites de Jerusalém. Fala comigo: outros lugares. Tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando indagava se estava ali hospedado um Simão, por sobrenome Pedro. Olha só, naquela época não tinha Instagram nem Facebook, mas tinha anjo que já divulgava a mensagem. Ele não podia pregar o evangelho, mas ele foi lá e falou para Cornélio em uma visão.
falou o seguinte: não tem Facebook nem Instagram não, mas tem um cara lá por sobrenome Pedro, deu um endereço. Eu amo isso nas escrituras. Quando Deus quis achar Paulo também, ele deu o nome da rua para Ananias, na rua chamada Direita. É a rua mais famosa das escrituras, né? Então, ele falou: enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: aí estão 2 homens que te procuram. Quantos seguidores? 2 seguidores. 2 seguidores. Alguém que tem 2 seguidores? Você e sua mulher, aleluia. Você criou o Instagram da igreja, você falou para a mulher: mulher, segue. Ela: de modo nenhum, não mexerei com coisa imunda, impura. De modo nenhum. Já ouvi uma pregação do pastor Aloysio amaldiçoando o Facebook, o Instagram. Esses dias os irmãos mandaram áudio. Eu falei: apaga esse áudio. Lá no grupo lá. Eu falei: amaldiçoado, eu falei: essa é outra dispensação, aleluia. Graças a Deus que você e eu temos um pastor que segue o mover do Espírito. Segue o mover do Espírito. Ele está até aí no WhatsApp agora, você pode falar com ele no WhatsApp. E aí ele falou o quê? Falou: olha, cria aí o Instagram das igrejas, porque aí eu vou seguir as igrejas e eu posso estar com os irmãos. E o que você pode fazer? Você pode gravar, né? E falar: pastor Aloysio, olha aqui a videira lá de Paraupebas. Paraupebá. Porque Paz é na Bahia, é no Pará, né? Então, Paraupeba, olha aqui, nós estamos aqui, pastor Aloysio, a videira de Paraupeba, nós estamos aqui. Então faça isso, mas você fica com vergonha. Fica ou não fica, Felipe? Felipe não tem vergonha mais não, mas tinha. Fui lá, exortei ele, lá em Unaí, ele já pregou muitas vezes para as cadeiras vazias. Não foi? O pastor, o que é que eu faço? Não vem ninguém. Eu falei: põe as cadeiras, organiza o culto, limpa a garagem, prepara a mensagem e prega para as cadeiras vazias. Ele não grava ainda a mensagem não. Por quê? Porque ele acredita que não tem essa relevância, que não vai ouvir. Eu não estou falando de você gravar o culto, não. Você fica com vergonha, ou, né? Ah, não vou gravar o culto, porque o culto é pequeno. Tá vendo? Isso é acusação. Esses caras têm culto? Eles não têm culto não, freguês. Eles têm 1,5 milhão de seguidores. O Vitor lá tem mais de 600 mil. Eles têm lá, o Vitor agora que tem uma igreja, que o espaço lá é para 300 lugares. Aí faz 4 reuniões. Por que você acha que faz 4 reuniões? Quantos seguidores aqui que Pedro começou? E olha que ele está igual o pastor Ederson, não fez nada. Isso aqui é agraciado. Nem sabia que tinha, já tem 388. Imagina quando o Espírito convenceu. Gente, se o Espírito convencer esse homem aí, realmente ele está às portas. Ele está voltando. O pregador lá de São José do Divino, atualizadinho lá no Instagram. E quando ele usar uma calcinha assim, uma calça rasgada, calcinha não. Misericórdia. Aleluia! Diga glória a Deus, irmão. Fala pro irmão que está do seu lado aí: ativação. Você achou que a ativação é que eu ia dar um peteleco no você aí, né? Para você ser batizado do Espírito Santo. Não, essa é a ativação. Vai ativar seu ministério infinitamente mais. Aí, o que os lá de Cornélio, da Itália, foram fazer na casa de Pedro? Congregar, filho. Prega para nós aí, ó. Prega para nós. Nós queremos que você pregue para nós. Eles foram lá ouvir o quê? A mensagem. Porque eles receberam o recado. O recado lá veio do céu, veio do anjo. Mas ele não precisa esperar o anjo dar o recado. Você já põe lá, publicado. Grava lá, ó, o culto poderoso da videira gloriosa lá. De onde? Fala aí a videira gloriosa. Fala a videira gloriosa. Ativa aí, varão. Se nem você acha que é, tá difícil alguém achar, né? Sabe o que o apóstolo Paulo fala? Eu glorifico o meu ministério. Ele fala isso: eu glorifico o meu ministério. Quer dizer, eu sei valorizar o ministério que Deus me deu. Por isso você grava, nem que seja para você guardar. Todas as pregações que eu tenho, inclusive essa que eu estou pregando, eu estou gravando aqui agora. E aí depois eu vou colocar no canal. Aí depois eu vou transcrever. Tem umas que eu tenho esboço, outras eu não tenho. Essa aqui mesmo eu não tenho. Então alguém vai ouvir, vai transcrever para mim. Aí eu vou trabalhar, vou colocar, vou contratar o pastor Rogério. Ele vai diagramar, vou contratar o Felipe, ele vai fazer a capa, e a capa gloriosa ele fez.
propaganda. A Elisângela vai fazer a revisão ortográfica e o Adriano vende. E você compra, aleluia. Olha aí que bênção. Vê se não vai. Agora, nem todo mundo lê isso aqui não. Não vai ler. Mas se cair a mensagem no seu Zap Zap, você vai ouvir, não vai? Confessa o pecado. Quantos ouve a mensagem do Zap Zap do pastor Aloysio? Você recebe. E recebe caladinho. E-book. Não, pode ser e-book, mas eu mesmo eu não gosto. Mas eu já comprei um que lê pra mim, você acredita? Manda o PDF, que aí ele lê pra mim, eu ponho um fonezinho, durmo um pedaço, acordo outro. Aí eu conversei com minha esposa, ela comprou o programa. Essa semana ela já leu um livro. E nós estamos no propósito, ler um por semana. Mas não dá pra, não consigo ler um por semana de jeito, porque eu tenho que parar. Mas se o aplicativo lê pra mim, eu estou dirigindo e eu estou lendo. Eu não estou lendo não, ele está lendo e eu estou ouvindo, né? Você que trabalha aí no aplicativo, né? Às vezes você quer lá ouvir, só tem que tomar cuidado, porque depois você dá um glória lá, o Espírito Santo te ativa lá, e aí você vai perder a corrida. Mas quantos irmãos estão comigo? Amém. Então, enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta, pois, desce e vai com eles, em nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu. A quem buscais? A que vieste? Então disseram: o centurião Cornélio, homem temente a Deus e tendo bom testemunho da nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar, presta atenção aqui agora, chamar-te à sua casa e ouvir as tuas... Tem alguém comigo nas escrituras? Fala comigo, as tuas palavras. Não é para ficar fazendo piadinha não é para ficar, deixa que os outros façam isso, não é só praia. Não é para ficar fazendo treinamento motivacional, outros vão fazer. Você vai pregar a palavra. Você vai pregar a palavra. Tem gente que vai de longe, escuta o que eu estou te falando, para te buscar, para você pregar a palavra para essas pessoas. Quem crê em mim, então fique em pé onde você está, porque a escritura diz que Pedro vai com eles. Quem vai comigo nessa jornada? Quem vai comigo atualizar? Pedro, pois, convidando-os para entrar, hospedou. No dia seguinte, fala comigo, no dia seguinte. Que dia que você vai começar a fazer isso? Domingo, amanhã. Amanhã eu quero ver sua mensagem gravada. Amanhã eu quero ver lá a sua live, no seu culto. Fica gravado, depois assiste depois. Eu quero ver você pregando a mensagem. Pastor, eu não tenho o culto. Então faz o culto lá você mesmo, gravando você. Você não tem a congregação, mas pode ter o culto. Hospedou-os. No dia seguinte se levantou e partiu com ele. Também alguns irmãos que habitavam em Jope, foram em sua companhia. Olha aqui para mim. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Ganhou a congregação. Ganhou, entendeu? Ganhou. Alguém te ouviu lá e ele falou: eu preciso fazer uma agendinha para esse pastor aqui, ó. Vem aqui para você, na cidade tal, no país tal, falar para nós essas palavras que você tem recebido. Quando ele chegou lá, ele foi, ele creu. Você viu que o Espírito Santo falou para ele: não duvida não, vai com eles, sem nada duvidar. Quando ele chegou lá, fala comigo, entrou em Cesareia. Você sabe que dia que Pedro tinha entrado em Cesareia? Nunca. Você vai entrar em lugares que você nunca entrou. Essa atualização vai te levar a pregar em lugares que você nunca pregou antes. Você acha, só que você não crê, você não vai com eles. Você não vai com eles, eles já foram. Eu quero falar para você que eu estou indo. Eu estou indo de glória em glória. Então, já está lá criado, agora eu estou gravando a live, agora daqui a pouco eu gravo o culto, daqui a pouco eu quero passar para o WhatsApp, para ficar mais fácil ainda. Pregou, já passa para o WhatsApp, já distribui livremente para quem quiser, porque a mensagem será pregada. Diga para mais pessoas, diga mais rápido e para mais lugares. Então, eu quero dizer o seguinte:
Quando você fizer isso, o que aconteceu ali? Vem cá. Pedro estava pregando. Aí o que o Espírito Santo fez? Falou: já tá bom, Pedro. Batizou todo mundo no Espírito Santo. Sabe o que significa isso? O Espírito Santo sela. Quando você quer ampliar a mensagem, quando você quer pregar para mais pessoas, para mais lugares e mais rápido. Se eu fosse você, eu falava: quem está interessado em pregar a mensagem é o Espírito Santo. Pede para ele te ensinar. É ele que está pregando há séculos e séculos. É ele que está entrando lá nas aldeias. Sabe que antigamente falava assim: mas como é que Jesus vai voltar? Como é que Jesus vai voltar se tem pessoas que nunca ouviram? Como é que você garante que elas nunca ouviram? Talvez um pregador nunca entrou lá, mas um índio pegou um smartphone e ele tem lá conexão com a internet lá na aldeia, e ele levou lá na aldeia. Olha aqui, esse pastor que eu descobri na internet, pastor Kleber Rocha, olha, pregando a mensagem. E aí aquela oca foi batizada no Espírito Santo. Por esse homem aqui tem uma ativação. Você não crê nisso não, gente? Vem cá, deixa eu então te dar uma prova. Domingo agora, não sei se você viu lá, né, o jogador Fred pediu uma música no Fantástico. Que música que foi? A música dos Kids, feita lá na Goiânia, no CD de criança. Tô te falando. Quando Deus resolve que vai divulgar a mensagem, quem te acha? O Senhor está falando aqui nessa tragédia que teve lá na beira. Deus levantou lá. Qual pastor que falou em nome da nação? Seu colega, pastor da sua denominação, falou em nome da nação, falou para o Jornal Nacional. Minha esposa falou para o Globo News. Pastor Cristiano Henrique Ovadic. Aqui na Santa Luzia. Aqui, exatamente. Nascido aqui. Pastoreou aí na igreja de Betim, de Contagem. Por quê? Porque Deus levanta quem Ele quer. Eu tenho certeza que Ele quer levantar você. Você só precisa crer. Se você crer, você verá a glória de Deus. Não é seu estilo, não é a sua aparência, é a mensagem. O poder de Deus é o Evangelho. Vamos ministrar ao Senhor? Você tem muito a falar com o Senhor agora, porque Ele é o maior interessado em ativar você. É ativação. Fala para Ele: eu quero uma ativação no ministério da palavra. Eu quero uma ativação, Senhor, do meu ministério pastoral. Me leva!